Hoje temos o prazer de ter o Flávio Borém. É uma pessoa extremamente gentil. É um prazer apresentá-lo. Mas antes de apresentá-lo, eu queria dar uma palavrinha. No final da palestra, se vocês ficarem aqui, a gente vai sortear esses 4 livros sobre café, livro para criança, muito bem ilustrado, bem bonito, e esses 4 pacotinhos de café produzidos por ele mesmo, e diz a lenda que é de altíssima qualidade. Bom, o Flávio é engenheiro agrônomo, professor titular da Universidade Federal de Lavras, com doutorado em produção vegetal, especialista em processamento, secagem, armazenamento e análise da qualidade do café. É autor de 3 livros no assunto, 4 com aquele, mais de 125 artigos, 43 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado. Impressionante. Parabéns. E é editor-chefe da revista Coffee Science. Flávio, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Então, boa noite a todos e a todas. Essa semana, uma pessoa de bastante relevância aí no mundo científico, o atual presidente da Embrapi, esteve lá na universidade. Ele falou uma coisa que eu achei engraçada, eu senti a mesma coisa que agora, né? Com a internet a gente não esconde mais nada, né? Nem eu sabia que esses números de 40 e tantos dissertações de doutorado, mas essa é a vida de quem está na academia, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite, a presença de todos, o interesse por esse assunto que é apaixonante, que é o café, né? E, de fato, é um café especial, não é produção comercial, são análises de vários lotes que nós fazemos no nosso laboratório e é o melhor resíduo que vocês vão poder provar na vida de vocês, porque é resíduo de pesquisa de cafés especiais. A palavra resíduo não é lá muito bonita, mas é coisa fina, né? Nós que torramos lá no laboratório, a gente embala e traz de presente, né, para ocasiões como essas. O livrinho, para quem tem crianças aí ou netos, a irmã, ela é fonoaudióloga e tem diversas publicações em crianças. Ela me convidou para escrever um livro para crianças contando, aqui sim tem uma lenda, aqui não é lenda não, aqui sim tem uma lenda do café, né? Como que surgiu, de onde veio o café, como surgiu o café, uma maneira gostosa, alegre para contar essa história para crianças, né? Mas, além dos presentes, porque eu espero que, caso vocês não entendam ou não gostem muito da palestra, pelo menos vocês vão gostar do café e do livrinho, né? Brincadeira. Então, preparei com muito carinho um assunto que daria para nós ficarmos aqui horas e dias conversando a respeito, tanto do ponto de vista de coisas simples, práticas, como a pergunta que já vieram fazer, eu já preparei, né? Afinal, água é importante para preparar o café? Dizem que sim, dizem que não. Tem gente que faz café com água de torneira, né? Então nós vamos bater um papo sobre coisas simples como essa, né? Mas também tentar trazer um pouco de ciência, um pouco do que nós fazemos, claro, numa tentativa muito mais de provocar a interação com vocês, aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui junto com vocês para falar sobre café. Mas, não por coincidência, mas eu acho que a vida tem as suas brincadeiras, né? Há 4 anos atrás, exatamente nesse mesmo local, eu estava aqui junto com o professor Tito, provocando a comunidade de pesquisadores para interagir com o mundo do café, da ciência em café. E de volta aqui, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, que bom que eu estou de volta aqui após 4 anos, com teses de doutorado, publicações internacionais de altíssimo nível na área de alimentos e na área agrária, né? Usando técnicas provenientes da interação aqui, como RMN, Raman e assim por diante, ou seja, produzimos ciência
usando o conhecimento dessas áreas que interagem. Normalmente eu falo que físicos e física e café combina bem demais. Eu nunca vi isso, né? Eu tenho um grande amigo em Lavras, que é um dos meus grandes parceiros, amigo mesmo, que é da física, o Sérgio, né? E nós tomamos café juntos toda semana, né? E eu chego lá, eles têm esse hábito. Então, assim, é muito bacana estar de volta aqui após 4 anos, agora para falar de uma forma mais descontraída, assuntos gerais e uma pitadinha de ciência, né, sobre isso aí. Para preparar essa palestra, essa apresentação, então fica aqui meu agradecimento ao José por ter encontrado esse nome. Não foi por causa desse evento há 4 anos atrás que eu voltei, o que me deixa duplamente feliz, né? Primeiro porque eu voltei, segundo porque outros caminhos me trouxeram de volta aqui. Agradeço e para conversar com vocês, eu preparei algumas perguntas, né? Algumas perguntas para estimular, perguntas que as pessoas do dia a dia que convivem comigo fazem, pessoas que não são da área de ciência, não são da academia, outras são da academia, outras são produtores, outros são consumidores. O que há, afinal, por trás de uma xícara de café? Então, quando nós bebemos, então eu pensei assim, eu não conheço exatamente qual é o perfil do público que vai estar lá, mas certamente, se alguém se movimentar até lá, ou tem interesse ou gosta de café, e nós temos algo em comum, todos nós já bebemos uma xícara de café. Então, na hora que nós bebemos uma xícara de café, o que tem ali dentro? O que está por trás? Toda a ciência para produzir e chegar em algo tão aromático, com tanta potência em aroma, principalmente aroma, é mais aroma do que gosto. Por quê? O que tem por trás? Por que o ser humano é tão atraído pelo cheiro do café? Vocês já se perguntaram isso? Imagine alguém que nunca bebeu café, nunca sentiu o cheiro do café, ser humano. Se ele for exposto ao cheiro do café, provavelmente, com alta chance de acerto, ele vai dizer, vai se interessar em saber o que é. É atrativo. O cheiro do café atrai muito nós humanos, né? A pergunta que eu gosto de fazer, existe algo mais saboroso do que beber um café de manhã, durante o dia, e algo mais difícil, complexo e intricado para responder essa pergunta? Então, a nossa ideia é começar pela xícara de café. A primeira coisa que eu queria que vocês todos entendessem é que nesta xícara de café, eu vou falar de café filtrado, 2% é café, 98% é água. Aí eu pergunto, a qualidade da água é importante para se fazer um bom café? Acho que a resposta é óbvia que sim. Então, a partir de hoje, vocês não têm mais o privilégio da ignorância. Não pode fazer café com água da pia, a não ser que seja uma água mineral, uma água muito boa, de alta qualidade. Então, para fazer café, nós precisamos usar 98% de água de altíssima qualidade. E não é teoria, não é conversa. Agora, gente, claro que isso só vale para cafés especiais. Se a matéria-prima já é de mau cheiro, carvão, gosto de fermento, alguma coisa adulterada, queimada, aí pode ser água de pia, pode ser água mineral, que não faz diferença não. Isso faz diferença para cafés especiais. Então eu estou falando de coisa boa, tá certo? Então nós precisamos entender isso aí. Lá no laboratório, para eu fazer análise sensorial, nós temos um sistema de filtração e que regula as características da água. pH, dureza, sólidos solúveis e assim por diante. Então nós precisamos padronizar, por exemplo, para nós considerarmos uma análise sensorial válida num determinado laboratório, a água tem que estar padronizada, porque senão o resultado é diferente. Já saíram cafés aqui do Brasil, por exemplo, foi para o Japão, chegou lá, os japoneses disseram que tinha defeito no café. Não, o problema era a água. Mudaram a água, o café estava maravilhoso. Então a primeira coisa é isso, e nós precisamos entender dessa maneira. Bom, mas a pergunta seguinte é, nesses outros 2% café, o que tem nesses 2% que
nós bebemos, olha só como que é potente, 2% e nós percebemos tanta coisa. Tem aromas, proteínas e gorduras, principalmente para quem gosta de um expresso, açúcares, ácidos, pigmentos, ou seja, compostos voláteis, compostos insolúveis e compostos solúveis. É o que forma essa mistura que vai no café. Com isso, vocês vão começar a entender que, dependendo da maneira como nós fazemos a extração do café, nós vamos extrair diferentes proporções. Ou seja, o mesmo café, com a mesma torra, dependendo da maneira como nós preparamos o café, vamos ter diferentes resultados. Portanto, o que é mais importante? Quem está produzindo, torrando ou quem está preparando o café? Na hora do consumidor final perceber as diferenças. Então, o consumidor de café está diretamente dependente de quem prepara o café. Um bom barista ou um bom amante do café, um coffee lover, né, que faz ali um bom café, faz toda a diferença. Alguns amigos chegam lá em casa e falam assim, mas todo dia você prepara café desse jeito? Eu peso, esquento a água, determino a temperatura da água, faço, preparo. Eu demoro uns 2 minutos e meio para preparar meu café todos os dias. 2 minutos e meio para eu sentir um prazer enorme, gente. O que é isso? Para mim isso é bom demais. Tem gente que quer correria, né? Falei, bom, então você ajusta o seu tempo com a qualidade do café que você deseja tomar, né? Então a pergunta é, o que mais afeta a qualidade da bebida do café? O método do preparo ou a torra do grão de café? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Preparo ou a torra? Eu acho que eu já dei uma dica, né? Preparo. De nada adianta você ter um ótimo grão, um ótimo café torrado, se o café não for bem preparado. Então, aqui nós temos um grupo de pessoas que rapidamente vão entender com muita facilidade a importância da granulometria. Quando você chega no supermercado, abre um pacote de café e o café está ultra fino, parece um pó, né? Um pó ultra fino e super preto. O que você obviamente vai extrair daí? Gosto de carvão com alto amargor, muito adstringente e desagradável. Portanto, você tem que colocar muito açúcar para suportar beber isso. Certo? De outra maneira, ou olhando por outro lado, nós precisamos entender que a granulometria é peça-chave no preparo de um bom café. E a granulometria está diretamente relacionada com a quantidade que a gente chama de razão e água e tempo de extração. Óbvio, óbvio. Mas, por incrível que pareça, o que pode ser óbvio para mim, pode não ser para quem está preparando o café. Então, quanto maior o tempo de contato do pó com a água, mais grossinho tem que ser o pó. Quanto mais rápido ou menor o tempo de contato da água com o pó, mais fininho. Por isso que no expresso, se vocês observarem o barista fazendo extração no expresso, o pó é bem fininho, que aquilo ali demora 18 segundos para ocorrer a extração. Numa prensa francesa, que é um método que demora 4 minutos, ele já tem que ser uma areia grossa, porque senão ele fica extremamente amargo. Nós falamos que há uma super extração, uma extração muito baixa se você colocar o pó no filtro, o filtro for de pano, o pó grosso, a água passa, sai o quê? Água de batata. Então ninguém bebe café. Quem não tem costume em beber café especial, ao ter contato com o primeiro pacote de café especial e usa
quantidade de 6 a 10%. 10% é muito concentrado. 6% em geral é o que eu faço, de 6 a 6,6% massa de pó, massa de água. É massa que eu uso, tá? Fica, para mim, para o meu gosto, muito equilibrado. Algumas pessoas gostam do famoso café forte, né? Café mais concentrado. Então, quem está acostumado com um café concentrado, pega uma granulometria como essa aqui e faz um café com uma extração muito rápida, café especial não presta, é água de batata. Não, você não fez a extração correta. Você precisa deixar 2,5 minutos a 3 minutos de contato para fazer uma boa extração e o café ficar saboroso. Ok? Muito bem, conforme eu falei para vocês, existem diversos métodos de extração. Diversos, né? A Aeropress, prensa francesa, essa aqui é a Clever, aqui a V60, a Chemex, Gil o nome agora, essa aqui eu sei, o Siphon, é o sifão, né? Tem o Siphon, ou seja, são diferentes métodos. Cada método tem diferentes resultados. Você pode usar o mesmo pó, a mesma granulometria, em função de cada um desses métodos, o café é totalmente diferente. Aí fica muito particular, é muito pessoal a preferência de cada um. Qual é o melhor método? Depende da sua preferência. Então é importante para quem é amante de café se expor aos diferentes métodos de preparo para então identificar, olha, eu gosto mais desse. Tem muitas pessoas que gostam muito desse método aqui, porque a peneira dele é uma peneira de aço, granulometria usada é mais grossa e ela não retém a porção de gorduras. Então a gordura fica misturada, os óleos fica em suspensão ou em emulsão com a parte solúvel, o que dá uma complexidade, uma untuosidade à bebida. Algumas pessoas gostam muito da prensa francesa por causa disso. Quando nós fazemos a filtração com papel de filtro, é óbvio que essa parte, gorduras ou de óleos, fica retida no pó e no filtro. Então, o filtrado tem um corpo, uma densidade diferente da prensa francesa, por exemplo. Então, aí vai de preferência de cada um. Esse é um método muito rápido, muito simples de fazer em escritório e etc. Não precisa de muito material, mas tem essas características. Até aí, está claro? Muito bem. Resumindo, expresso, 18 a 20 segundos. Prensa francesa, 3 a 4 minutos. Filtrado, 2,5 minutos a 4 minutos. Então, se você for numa cafeteria e ver o barista lá com a balancinha, com um timer e a balança, o que ele está fazendo? Ele está medindo aquela razão e controlando o tempo. Em casa, eu trabalho com 2,5 minutos a 3 de extração. Outra coisa importante que vocês precisam observar é isso aqui, ó, a superfície de exposição do pó à água. Cada método, perceba que eles têm diferentes superfícies. Imagina esse formato, que é o formato que a maioria conhece. Toda a água que é adicionada aqui passa por um único ponto, ou seja, há uma superextração naquele ponto. A tendência é dele ficar levemente mais amargo, diferente com uma superfície mais plana, como essas duas aqui, ó, que aí você tem uma distribuição da água naquela superfície e uma extração mais padronizada. Óbvio, simples de entender, mas muitas vezes não tão claro para algumas pessoas. Então percebam que tem muita ciência, muita física, muita relação, temperatura, granulometria, superfície, pressão, envolvida na produção de uma simples xícara de café. Por incrível que pareça, resulta em diferentes sabores, corpo, densidade, aroma na bebida final. Porque nós estamos extraindo voláteis, gorduras e ação solúvel. E essa extração e essa proporção depende
da temperatura, do tempo, da pressão que nós estamos realizando sobre isso. E aí, está claro? Muito bem. E a torra? A torra é tão importante quanto o preparo, pois o café pode ser queimado ou ficar cru após a torra. Algumas pessoas que torram acham que o café preto é o café torrado. Não, ele está queimado. Café preto é café queimado, carbonizado, com os consequentes sabores e aromas resultantes da carbonização de qualquer alimento. Então tem gosto de cinza, carvão e assim por diante. Amargor muito alto, é um amargor seco. Por exemplo, alguém aí gosta de chocolate amargo? O amargor do chocolate amargo é diferente do amargor ali daquela porçãozinha do churrasco que queimou. É diferente. Amargo é diferente, vocês sabem disso. O amargo ali do churrasco que queimou é amargo de carvão. O amargo do chocolate amargo é um amargo que muitas pessoas gostam. Esse amargor é apreciado no café. Agora, o amargor do queimado, do carvão, do carbonizado, não. Resultante de uma torra excessiva. Então, por outro lado, existem aí algumas tendências no mundo de café muito claro. Chama de blonde coffee. É um café clarinho, amarelo. Esse café, em geral, tem gosto de cereais, amendoim. É um café cru. Algumas pessoas apreciam. Nós, em geral, preferimos torras médias para fazer uma extração que permite a caramelização dos açúcares presentes no café. Então, nós vamos desenvolver bem a fração de açúcares para permitir uma caramelização, e com a caramelização e diversas outras reações que ocorrem dentro do café durante a torra, a formação dos potentes aromas que nós apreciamos tanto no café torrado. Okay? O que vocês estão observando então? Que na xícara nós temos preparo, torra. Quanto mais próximo da xícara, maior a influência desse evento no que você está percebendo. Então vamos fazer agora uma viagem xícara até o campo. Então nós vamos começar aqui, preparo. Vimos que quem prepara, o barista ou você amante de café, tem uma influência muito grande aqui. Concentração, granulometria que nós falamos. Aí vem a torra. O grão cru, ele pode apresentar diferentes sabores, porque diferentes reações químicas ocorrem durante a torra e que resultam em diferentes perfis sensoriais, certo? Então, quem torra também é muito importante, porque é aqui que se formam os potentes aromas e gostos do café. Porém, esse grão cru, ele foi transportado, foi armazenado, ele estava em embalagens. Então, o que nós chamamos de precursores de sabor e aroma, que estão depositados aqui no grão cru, é a matéria-prima que será transformada no que nós bebemos. Percebam que diferentes fontes, diferentes perfis químicos presentes no grão cru, em função da sua origem, serão transformados e resultarão no café torrado. Então, o que está aqui, nós chamamos a toda a composição química do grão cru, nós chamamos de precursores do sabor e aroma, é que irão então influenciar de formas diferentes. Porém, essa influência ela não é direta. Nós temos diferentes fontes, diferentes ruídos, diferentes interferências, trazendo à bebida do café alta complexidade. Não é um evento simples de ser explicado. Ok? Bom, se o grão cru, então, é a matéria-prima para o torrado, o café torrado possui mais de 1000 compostos químicos já identificados, sendo mais complexo do que o vinho. Isso já está claramente provado pela ciência. Possui elevado poder odorante e depende da qualidade do grão cru. Agora a pergunta é,
O que leva a mudar a qualidade do grão cru? Então, nós precisamos entender, que foi um dos motivos que nos trouxe há 4 anos atrás aqui, a complexa interação entre o genótipo, que é a variedade do café, bom amarelo ou acaiá, frutos amarelos ou frutos vermelhos, o ambiente onde ele é cultivado e a maneira como ele é colhido, processado e secado. Tudo isso interfere na matriz química final do grão cru, que vai ser o precursor, sabores e aromas no torrado. Nós já estamos desenvolvendo diversos trabalhos, diversas dissertações e teses que foram comentadas aqui, foram retiradas, extraídas a partir desse experimento que demorou mais de 5 anos para ser concluído, numa das regiões mais conhecidas no Brasil para a produção de cafés especiais, que é a Mantiqueira de Minas. Então, a partir daqui, nós precisamos entender como que esses fatores interferem na qualidade. Para tentar explicar um fenômeno tão complexo, nós optamos em tentar estimar a probabilidade de um evento através de uma regressão logística. Então, nós fizemos uma análise multivariada, pegamos N fatores que interferem na qualidade do café torrado, criamos um modelo logístico e estimamos a probabilidade, porque não é possível nós dizermos assim, café produzido a 1000 metros, ele tem qualidade ou não? Existe uma probabilidade disso acontecer. E essa probabilidade, portanto, depende de todos esses fatores, fase de exposição ao sol, altitude, genótipo, latitude, longitude. Nós consideramos todos esses fatores multivariados, fizemos uma regressão e estimamos a probabilidade de ocorrência do fenômeno no espaço geográfico. Ou seja, tudo que vocês virem aqui verde escuro, existe 95% de chance esse café beber acima de 80 pontos. Isso que essa regressão está dizendo. Isso é usado em vários outros estudos, na área da saúde, a chance de alguém ter um infarto. Aí pega, se é homem, mulher, idade, hábito alimentar, fuma, não fuma, e vai cria um modelo e estima a probabilidade da ocorrência do fenômeno. No caso nosso aqui, o evento de interesse é a bebida final. Então, nós pegamos aqui latitude e longitude, limitamos a área que nós estudamos, que é uma área geograficamente muito grande, fizemos coletas em vários pontos, somente de frutos maduros, processados com a casca e sem a casca, e fizemos a degustação. Então, quando nós trabalhamos com frutos amarelos, frutos vermelhos, em diferentes faixas de altitude, em diferentes longitude, latitude, café secado com a casca e sem a casca, o que nós observamos? Se o evento de interesse é café beber acima de 80 pontos, e o que é um café de 80 pontos? Alguém sabe? Café doce, tem adstringência, levemente ácido, considerado especial. 80 seria a nota corte para ser classificado como especial. Significa que nessa região de estudo, se os frutos forem amarelos, existe uma grande área, uma probabilidade alta de beber acima de 80. Vamos subir em um ponto o evento de interesse. O que aconteceu? As probabilidades começam a mudar. Ou seja, para frutos amarelos, nós já estamos restringindo as áreas aonde esse evento de interesse ocorre. Já os frutos vermelhos já possuem áreas menores. 82, 83, 84. 84. Solo, ele é bem uniforme. Não, ele não é uniforme nessa região. Nós temos uma tese de doutorado defendida na UNB, também construída aí, que estudou exatamente a geomorfologia e a ocorrência do solo nessa região. Essa região é muito montanhosa
e nós temos diferentes áreas de baixada, de inclinação, de altitude, e o solo ele varia. Mas não só o solo, temperatura varia, tem também variáveis de fotorrespiração, temperatura diurna e noturna. Nós montamos várias unidades climatológicas na região toda para coletar o máximo de informação possível para nós podermos, então, delimitar. E o que acontece? Essa região aqui, ó, é porque eu não trouxe um mapa da região. Essa região aqui e essa aqui tem uma área de 1.200 metros e aqui outra ocorrência de 1.200, acima de 1.200, e aqui é uma área baixa de pastagem. Então, está intimamente relacionada com a altitude e com a distribuição de temperatura na região. Mas, com isso, nós conseguimos, na região, acima de 84, já é um café delicioso. Esse aqui é acima de 84. Então, quem ganhar vai ser sorteio. Não pude trazer para todo mundo, né, pessoal? Então, cruza os dedos aí, quem vai ganhar, quem gosta de café, né? É um café caramelo, cítrico, doçura alta, corpo alto, frutas amarelas, tem notas de rapadura, tudo isso lá, sem colocar nada, isso é natural do café, né? Isso significa que o café é um produto de terroir. Esse estudo, nós publicamos artigos, defendemos dissertações, teses, porém, ele foi o embasamento para a solicitação da denominação de origem da mantiqueira de Minas. Ou seja, além de produzir ciência, demos também uma contribuição à sociedade. Então já está praticamente pronta, autorizada pelo INPI, o uso da denominação de origem, DO, do café da mantiqueira, que usou esse estudo como base para a comprovação de que a qualidade do café está relacionada com o meio geográfico, que é a exigência que se faz para uma DO, diferente de uma IP, que é a indicação de procedência. Então, nós não temos dúvida que o café é um produto de terroir. A interação genótipo-ambiente, o saber fazer humano, a tradição, o relevo, o solo, o clima, o genótipo e o método de processamento traz esse impacto no grão cru. Ou seja, nós temos uma diversidade de sabores no Brasil e também no mundo. Vamos falar um pouquinho do café no mundo. O Brasil é o maior produtor de café e o segundo maior consumidor, e esse seria o cinturão de produção de café no mundo. Percebam que é região entre os trópicos, né? É onde se produz praticamente todo o café do mundo, nessa região entre os trópicos. O café mais ao sul produzido no mundo está no Brasil, no Paraná, abaixo do Trópico de Capricórnio, um pouco abaixo, é o café mais ao sul no globo terrestre produzido no mundo. Então nós temos para cada região, para cada país, perfis diferentes de sabor e aroma, confirmando o que eu estou dizendo, que o café é um produto de terroir, e o terroir aqui entendido de uma forma mais ampla do que o pessoal usa para outros produtos, né? Cuja área de produção é muito mais restrita. Mas nós temos aqui cafés da Papua Nova Guiné, Indonésia, Índia, China já está produzindo café, né? Iêmen, vários países da África, América do Sul, América Central e América do Sul, cada país com um perfil esperado, mas não quer dizer que é o único perfil. Então, bem rapidamente, eu já estive na Indonésia, por exemplo, Java, né? Tem o famoso Kopi Luwak, vocês já ouviram falar daquele café que é produzido a partir de fezes, né? De um animalzinho que chama Luwak. Kopi é café na língua de Bali, né? Então, é um café exótico, super diferente, mas não só esse, mas os cafés produzidos aqui, eles são densos, boa acidez, finalização herbácea, terrosa e picante. A fonte é Espresso Coffee, se você Guide, Espresso Coffee Guide, é uma referência confiável,
Porque existe muita coisa na internet que a gente precisa, claro, todo mundo sabe, filtrar bastante. Esse pessoal fez um trabalho bacana, é bem confiável. Tá? Eu trouxe só alguns exemplos. Etiópia. Então, quem não sabe, Etiópia é o berço do café. É o centro geográfico de origem do café. Então, aqui estão os cafés de altíssima complexidade. Acidez pungente, vinhosa, distinta, notas frutadas e assim por diante, né? Vamos aqui para um exemplo, Costa Rica, num café da América Central. Brasil. O Brasil tem uma dimensão continental. Nós temos café desde o Ceará até o Paraná. Cada micro-região dessa com diferentes sabores e aromas. Então, o Brasil, diferente de outros países, tem a virtude de ser continental, ter diferentes ambientes, diferentes solos, diferentes variedades, e é um país de múltiplos sabores. Não é possível produzir no Brasil. Aqui nós temos denominação de origem do Cerrado, já está saindo a denominação de origem da Mantiqueira, que é essa manchinha aqui, ó. Atualmente é a indicação de procedência, mas nós temos outras indicações de procedência para o café do Brasil. Certo? Então, nós temos duas espécies predominantemente produzidas no Brasil e no mundo, que é o coffee arábica e o coffee canéfora, e o Brasil possui as duas. Então, esse é o mapa da produção de cafés no Brasil, com essas indicações de procedência, que são o território que delimita cada uma dessas regiões, é um resultado da interferência ou da inter-relação de solo, relevo, clima, vegetação, fauna, saber fazer humano e assim por diante. Vocês estão percebendo? De novo, altíssima complexidade. Se é complexo chegar na xícara, tão complexo quanto é chegar no grão. Então nós temos aqui variedade, ambiente, tratos culturais, processamento, colheita, secagem, interagindo em diferentes níveis em função do ambiente, em função do manejo que cada produtor oferece para o café, resultando em diferentes matrizes químicas no grão cru. Então, alguém que queira se aventurar a explicar a qualidade do café com uma ou duas variáveis, é um aventureiro mesmo. Porque é de extrema complexidade. Não é tão fácil assim dizer, esse café é melhor do que aquele. Não, é muito complexo, porque nós temos toda essa caminhada do genótipo, do ambiente até o grão cru, do grão cru até a xícara. Então, para chegar na xícara, nós temos uma distância muito longa, nós temos um ruído ou uma fonte, vamos chamar isso aqui de uma fonte, desse sinal, que em função dessa intensidade, da homogeneidade ou heterogeneidade com que esse sinal se propaga nesse meio, ele chega no receptor, que é a nossa mucosa nasal, com menos de 2%. Pensa nisso. Explica isso para mim. Como que nossa percepção na nossa mucosa, são pequenas moléculas que atingem a nossa mucosa a partir de um extrato com menos de 2% do produto torrado, expressa isso aqui. Isso é muito potente. Certo? E potência aqui não é necessariamente quantidade de voláteis, mas a habilidade dessa molécula se conectar na mucosa e provocar o estímulo que vai levar à percepção e à identificação do que nós estamos percebendo. Claro? Então, quando eu tento explicar a qualidade de café, na minha cabeça tem esse emaranhado de coisa aí. Então, eu penso nisso, num sinal, ou seja, ambiente, África e Brasil, o sinal é suficientemente enorme para propagar, superar todos os ruídos, todas as barreiras, todas as interações e conseguir perceber na xícara. Puxa, o sinal foi gigante, é África e Brasil. Agora, na mesma lavoura, no mesmo ambiente,
coloco na mesma variedade diferentes níveis de nutrientes. Puxa vida, o sinal é fraco demais para eu perceber lá na frente. Eu posso até perceber pequenas oscilações na composição química, porém até hoje ninguém provou, mas sensorialmente ninguém consegue detectar até hoje. Essa complexidade que é importante para vocês entenderem. Importância de nós então sabermos como cada componente desse contribui, como ele interage, o que impede esse sinal chegar até no grão cru e o que impede ele chegar no grão torrado. Agora, imagina que nós conseguimos selecionar isso tudo, coloca o grão torrado na mão de alguém que vai lá e queima o café. Acabou. Você não vai perceber nada, você só vai perceber carvão. Percebe? Por isso que eu fiz essa história da xícara até aqui, para nós construirmos esse painel, essa visão geral do café. Bom, muito bem. Ok, mas e aí? O que acontece? Como que nós percebemos o sabor e o aroma do café? Essa parte da apresentação é mais uma provocação, porque não é a minha parte de expertise de estudo. Existem pessoas, cientistas, dedicados a isso aí. Porém, eu uso como ferramenta para eu aprender a interpretar, me autotreinar, porque eu sou degustador de café, para eu aumentar a minha capacidade de percepção e compartilhar com as pessoas. Pelo menos uma visão macro, geral, sobre a percepção. Mas é basicamente assim. Aqui na xícara, existem moléculas odoríferas que são liberadas. Existe uma proteína receptora na mucosa, existe então uma mensagem elétrica, que é uma sinapse, que vai chegar no bulbo olfativo e ele vai transformar isso no córtex como uma imagem. Então toda vez que eu estou treinando alguém a degustar café, eu falo, lembra de alguma coisa, crie uma imagem, positiva ou negativa. Então você percebeu, tem cheiro de pano de chão. Não vai falar pano de chão para o outro, mas você vai lembrar. Aí você vai descrever como algo sujo, usa a linguagem do meio, porém a sua memória é pessoal. Você vai lançar mão do seu passado, que está arquivado no córtex. Então nós ativamos as memórias, tá certo? Ao ativar o córtex, você sabe o que é valor hedonístico? É uma experiência hedonística, né? Infância, alguém sabe? Prazer, memórias que você tem, ou prazerosas ou desprazerosas, né? Às vezes você entra num quartinho, não sei, fado, imagina um lugar assim, fechado, que tem muita gente que não entra lá, está sujo, cheio de teia de aranha. Na hora que você abre, vem aquela imagem na hora. Falei, não, madeira podre. Entra numa mata, vai fazer uma corrida, e na hora que você entra na mata após a chuva, você abre assim o chão, vem aquele cheiro de terra molhada, com mofo, com... Isso é a memória. Então nós acessamos isso. E isso traz à parte consciente, à nossa parte consciente, uma descrição, certo? Que nós vamos então levar para o lobo temporal da memória e o hipotálamo lateral da experiência. Quando nós fechamos isso, a gente fala, laranja, ou a gruta. Eu fui numa gruta uma ocasião, a gruta era linda, mas o cheiro era de algo mofado. Então você consegue descrever. Por isso que muitas vezes, quando nós encontramos degustadores de diferentes origens, de diferentes regiões, cada um vai descrever de acordo com a sua experiência. E muitas pessoas desconfiam da análise sensorial, fala que é muito subjetiva, mas ela é subjetiva. Eu tenho esse café aqui para vocês, e vocês vão degustar. O café é um só, cada um vai ter uma interpretação, como consumidor. Por que vocês esperam dos degustadores uma opinião única se nós somos representantes de diferentes setores dos consumidores? Existem pessoas aqui que vão gostar, outros vão gostar mais ou menos, e outros não vão gostar. Então nós, degustadores, representamos diferentes preferências do mercado. Significa que um bom painel sensorial
bem montado, treinado, ele representa com acurácia o que nós estamos percebendo como consumidores. O consumo, a decisão, ela é pessoal. Não tem como. Muitas pessoas falam de língua eletrônica, nariz eletrônico, eu acho maravilhoso. Tem que desenvolver ciência para isso mesmo. Quanto mais ferramentas nós tivermos para ajudar a análise sensorial, melhor. Mas não tem como substituir o ser humano, porque afinal de contas o consumo final será feito por seres humanos. Mesmo? Claro que nariz eletrônico, ferramentas de medição, quimiometria, medições de alta sensibilidade, super importante. Mas a expressão da emoção ainda passa por nós. E lembrando, treino de qualquer um desses algoritmos precisa de um painel sensorial, claro. Então você não vai criar uma máquina por si só. Então você precisa da nossa experiência. Tá ok? Então, quando isso se transforma num processamento de imagem, nós então dizemos, esse café tem gosto disso, gosto daquilo, e a gente produz uma quantidade de informação muito bacana. Como degustador, eu, Flávio, professor, pesquisador, eu evito muito floreio. É uma decisão minha. Cada pessoa eu respeito, cada qual tem sua maneira de avaliar, eu respeito. Mas eu priorizo os sabores, aromas, fáceis de ser identificado pela maioria das pessoas. Eu estabeleço uma comunicação mais clara e objetiva com o consumidor final. Só para diferenciar, pessoal, eu estou falando aqui ao mesmo tempo sabor, aroma, gosto. Aroma, gosto. Então os dois, sabor. Ok? Alinhamos? Então eu estou falando disso. Então quando eu cheiro, faço a fragrância do pó seco. Aroma. Doçura, acidez, amargor, salgado, gosto. Juntou tudo. Sabor. Ok? Pelo menos é assim que eu estou me referindo nesta palestra. Então, você realmente sabe o que está bebendo? Uma pergunta meio assim, ai. Antes eu não ter vindo nessa palestra, porque agora eu vou ter problema, né? Porque agora eu não vou gostar mais do café que eu estou lá em casa, não é, Tito? Mais ou menos por aí. Eu não gosto mais do café que eu estou lá em casa. Eu tenho uma grande amiga da Embrapa Café, e ela é do Uruguai. Ela me contou a seguinte história: Flávio, eu detestei te conhecer. Sério? Falou, olha, meu marido é do Uruguai, toda vez que eu ia para o Uruguai, chegava, passava a fronteira, dia uma media luna, tomava um cortado. Entrei no Uruguai, aí ela estava feliz, né? Depois que eu te conheci, comecei a trabalhar com você, na hora que eu cheguei lá, pedi a media luna, continuou maravilhosa, mas na hora que eu bebi o café, eu falei, Flávio miserável, eu não tenho mais o mesmo prazer de chegar no Uruguai, porque eu sei que o café não é tão bom quanto eu gostaria que fosse. Então, essa experiência acontece. A pergunta é, você se sente capaz de perceber essa diferença? Se você acredita que não, eu digo que sim. É possível. Talvez você não vai pegar ali tecnicamente, ficar descrevendo detalhes e fazendo uma avaliação técnica da bebida, mas vamos combinar. Um café com gosto amargo, preto, um café chocolate ao leite cítrico, pelo amor de Deus. Só se a pessoa for igual um amigo que eu tenho em Lavra, que só tem 2 papilas, né? Que não consegue distinguir vaca atolada de feijoada, né? Não, é o meu amigo, não posso dizer o nome, mas o Tito conhece, né? Ele foi lá em casa, falou assim, Flávio, aquele prato que você fez semana passada estava uma delícia, é a mesma coisa, né? Eu falei, não, cara, isso aqui é vaca atolada, você comeu feijoada, não, é tudo grosso, tudo grande. Eu falei, não, é um animal, não tem jeito não. Esse é meu amigo, que bebe café comigo toda semana, né? Se ele estiver assistindo isso, ele vai saber quem é, né? Um dia eu falo para ele, vai lá e vê. A pergunta é, você quer realmente ter uma experiência sensorial com cafés especiais? Busque cafés especiais. Ou aqui na cidade, em São Carlos, é uma cidade universitária, rica, né? Ou na internet, enfim. Por quê? A pergunta é, o que você gostaria de beber? Café. Olha como é descrito a maioria dos cafés pretos
carbonizados, que a maioria das pessoas compram. Remédio, iodofórmio, carvão, vinagre, azedo e mofado. Esse é o café. A maioria, infelizmente, está consumindo. Por outro lado, você pode beber um café citros, mel, caramelo, floral, sem adicionar nada artificial. Isso é do café. Ou rapadura, chocolate, nozes, frutas secas, delícia. São cafés totalmente distintos. E perceba que, dependendo da sua preferência, você pode dar um café mais suave, cítrico. A maioria dos brasileiros ainda não gosta de café com acidez muito alta. Então, a maioria meio que não prefere esse. Vai mais para esse aqui, rapadura, chocolate, nozes, um corpo denso, uma acidez média. Com o passar do tempo, nós vamos nos habituando, acabamos também degustando cafés mais suaves. Não menos importante, mas para finalizar a nossa provocação, saúde, como vai? Café é bom ou não para a saúde? Se naqueles países entre trópicos, as pesquisas são os países produtores, as pesquisas predominantemente, óbvio, na área de produção, dos países consumidores, que são os países frios, as principais pesquisas são saúde. Eles consomem muito café. Muito. Muito bacana. Eu entrei no Scopus, né? E assim, numa busca básica, simples, são mais de 3.500 artigos publicados ao longo da história, só sobre café e saúde. Não li todos eles, gente, pelo amor de Deus, lógico que não. Mas eu encontrei o mais antigo. Em 1891, o pessoal já estava preocupado se o café faz mal ou não para a saúde. E o título do café é esse aqui. Havia preparado aqui, mas eu retirei, né? Dentro do Scopus, dá para a gente fazer diferentes buscas, né? Quem é da academia, da área de pesquisa e sabe, né? Então, qual o país que mais publica sobre café e saúde? Estados Unidos. Qual é a universidade que mais publica sobre café e saúde? Harvard. Então, vocês estão percebendo que é um tema que o mundo quer saber. As pessoas realmente buscam explicar isso aí. Porém, eu encontrei esse artigo, né, recentemente publicado, em 2017, que é um review muito amplo, muito bacana, né, que estudou aí centenas, né, de artigos. Eles leram e processaram, existem técnicas, né, de processamento de dados, e eles chegaram a algumas conclusões muito bacanas. Se alguém tiver interesse em ler o artigo na íntegra e quiser ter pelo menos um ponto de partida, porque depois a gente amplia para 3.500 artigos, né? Se você quiser um bom ponto de partida, né, eles chamam de umbrella, né? Nós temos eu sugiro ler esse review, né, o Coffee Consumption and Health, eles fizeram essa análise, os benefícios, né, health outcomes, no ser humano. Então, de forma resumida, o que eu extraí foi: o consumo deve ser moderado entre 3 a 4 xícaras por dia, o consumo diário reduz o risco de desenvolver alguns tipos de câncer e doenças de fígado. Existe menor probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares, como ataque do coração e derrame cerebral. Gente, se vocês já gostavam de tomar café aqui na física, calma, faz 3 a 4. Não é porque vocês gostam, vocês vão agora tomar 1 litro por dia. Não, é 3 a 4 xícaras por dia, ok? Mulheres grávidas e propensas a fraturas ósseas devem evitar a ingestão de cafeína, não de café. O problema no café para grávidas não é o café, mas a cafeína. Então, qualquer bebida que tenha altos teores de cafeína deve ser evitado por mulheres grávidas ou com propensão a fraturas ósseas. Deve-se evitar os acompanhamentos também, né?
causa... O café, ele tem esse hábito, né? Lá na pesquisa eles fizeram isso, eu achei bacana, né? O consumo do café está intimamente associado ao hábito de ingerir bolos, cremes e outros acompanhamentos. Olha, para a sua saúde, beber café é bom, mas... Então, café é de duas mãos, olha só. Se você bebe o café que é bom para a saúde, mas se entope de creme não é para corpo não, gente, é creme mesmo, que é chantilly, né, que eu estou falando. Então, aí não faz bem, não. E a ingestão de grande quantidade de cafeína pode aumentar o risco de aborto. Então, o que essa pesquisa trouxe? Que foram encontrados resultados que relataram danos à saúde. Então, não é... Ninguém vai dizer aqui que o café pronto é 100% saudável. Não. Foram encontrados artigos cujas conclusões foram: o café traz dano à saúde. É verdade. Porém, processando todos esses dados, os benefícios associados são muito superiores aos danos causados à saúde. Então, realmente, sabendo o limite e as limitações, no caso, limite, quantidade por dia, e os casos, as situações em que não se recomenda, de fato, o café, ele traz muito mais benefício. Oh, gente, café especial, pelo amor de Deus, não é café queimado, não. Estamos falando desse café aqui. Resumindo, para preparar uma boa bebida, o que nós precisamos? Café fresco, torrado recentemente. Professor, eu ganhei o café o ano passado que o senhor trouxe aqui, ele é tão gostoso que eu guardei e até hoje eu tenho ele, perdeu. Fresco, viu, gente? Café fresquinho. Então, ganhou café especial, consome logo. 250 gramas é uma semana para você consumir isso aqui, não pode guardar não. O café, guarde o café em recipiente lacrado. O problema do café torrado é a oxidação. Esfriamento ajuda, diminui, mas não é o mais importante. Se é oxidação, todo mundo aqui sabe. O que a gente tem que evitar? Oxigênio, óbvio, né? Posso guardar o café na geladeira? Pode, mas não precisa. Basta lacrar ele bem lacrado, né? A água é importante. O pó muito fino deixa o café amargo. O café muito torrado deixa amargo e com gosto de cinza. Café mais concentrado, 10 gramas para 1 litro. Para 100 mililitros. E um café mais equilibrado, nós então trabalhamos com 10 gramas para 160 mililitros. Esse é o café que eu faço todo dia lá em casa. O café é um produto de terroir, a interação entre genótipo e ambiente define a qualidade. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: aí, você sabe o que você está bebendo? Cafés especiais versus café tradicional. Se você tiver a oportunidade de fazer essa comparação, sem a presença de um especialista, eu tenho convicção que você vai perceber a diferença. Usando esse método de preparo que eu expliquei para vocês, a mesma concentração. E a pergunta é, afinal, o que há por trás de uma xícara de café? A imagem que eu quero deixar final para vocês é a junção daquelas duas imagens. E, para chegar numa xícara de café, o café passa por diferentes processos, com uma interação gigantesca com diferentes fontes, uma complexidade enorme, com barreiras, interferências, ruídos, para chegar em 2%, trazer tanto prazer a quem realmente gosta de beber uma xícara de café. Obrigado. Agora o professor vai organizar o sorteio. Muito obrigado, Flávio. Vamos começar as perguntas, a gente faz o sorteio no final, porque tem gente é bom que deixa o pessoal até o final. Porque tem um pessoal pela internet que não vai participar do sorteio. Claro. Boa noite, professor. Meu nome é Bruno. Sou engenheiro de alimentos de formação, mas faço doutorado na física. Fiz um pouquinho o trabalho inverso aí. Tem um pouco de contato com o café, me surgiu algumas dúvidas. A primeira, quando você tem chá, a concentração de cafeína é maior que do café? A segunda, quando você trabalha com notas de rapadura, você tem que ter um café extremamente ácido quando ele é cru para poder trabalhar a caramelização ou processo dos açúcares? E a terceira, são três. A terceira,
Hoje, o café tradicional no Brasil, ele é decorrente da baixa qualidade devido à nossa necessidade de exportação ser muito maior do que o consumo interno? A primeira... Bruno, né? Obrigado, Bruno, pelas perguntas, muito bacana, muito pertinentes. A primeira pergunta sobre o conteúdo de cafeína, em geral, os chás verdes têm alto teor de cafeína, alto conteúdo de cafeína, tão alto quanto o café. Então, são altos, do mesmo jeito. E outras bebidas não alcoólicas, gaseificadas, também têm alto conteúdo de cafeína. Então, a café não é a única fonte de cafeína na alimentação diária de um ser humano, de uma pessoa. Então, eu quero restringir a ingestão de cafeína, vou cortar café. Não, você tem que cortar muito mais coisas, né? Existem diversas outras fontes, e os chás, no caso, chá verde principalmente, é uma fonte, porque há muitas pessoas confundem chá com infusão, né? Então, hibiscos, outras infusões, né? E o chá mesmo é diferente de uma infusão. Então, nós temos diferentes infusões e o chá verde tem um alto teor de cafeína. Porém, a gente não precisa ficar assim tão preocupado com a cafeína e buscar muito mais os benefícios desse tipo de bebida, como o chá verde, por exemplo, que seria as propriedades funcionais dessas bebidas, que são muito mais positivas do que a ingestão de cafeína, que seria a atividade antioxidante dessas bebidas, e o café entra dentro dessa categoria como a bebida funcional. Primeira pergunta. A segunda pergunta, caramelo, rapadura. Então, a rapadura, ela é basicamente decorrente da caramelização do açúcar, principalmente da sacarose. Claro que sozinha a caramelização não vai resultar no gosto de rapadura, porque o gosto de rapadura envolve outros componentes para chegar nesse sabor. Então, isso depende da composição do grão cru, processo de torração. Por exemplo, quando eu falo rapadura, eu estou exemplificando um dos sabores decorrentes da caramelização do açúcar, que pode ser sacarose, que seria uma caramelização insuficiente, um café muito claro. Às vezes nós escrevemos como caramelo, muitas pessoas confundem açúcar caramelizado com caramelo. Caramelo precisa de ter notas lácteas para a gente descrever como caramelo. Açúcar mascavo, açúcar queimado e rapadura. Então, quando a gente chega na rapadura, é porque, igual você perguntou, algum resíduo de ácidos orgânicos e transformações de outros aminoácidos durante a reação de Maillard e a reação de Streck, que vai formar esse complexo que depois nós descrevemos como rapadura. Agora, quem é que descreve um café como rapadura? Só quem comeu rapadura na vida, né? Senão eles vão dizer outras coisas, né? Eles vão dizer açúcar mascavo, brown sugar. E o brown sugar é diferente da rapadura. Só que algumas pessoas não têm referência para dizer rapadura. Na América Central e na América do Sul, exceto o Brasil, eles chamam de água panela. Que para eles é o que eles conseguem associar. Que é um açúcar que parece rapadura, que eles misturam na água com limão ou com algum suco, né, cítrico, e faz a água panela, como se fosse uma limonada adoçada com rapadura. É uma delícia. Então, eles conseguem descrever dessa maneira. Aí vem a memória hedônica. Com relação à exportação, você tem razão em parte. Observe o que acontece em outros países que têm um índice de pobreza muito maior do que o Brasil. A retenção de cafés especiais nesses países é tão baixa ou mais baixa do que o próprio Brasil. Porque esses pequenos agricultores, se eles consumirem o melhor café, eles têm uma redução na renda anual. E às vezes eles dependem só disso. Esse é um aspecto mais cultural, social, pesado, que precisa de soluções. O outro é a interferência já da posição comercial. Então, vai buscar vender o produto com maior renda e reter os produtos de menor qualidade. Não é a primeira vez, apesar de eu saber que
estou fazendo uma fala pública, eu não tenho receio de dizer que esta é a única situação em que eu não estou ao lado do produtor. É quando ele pega café podre, mofado, coloca no mercado, industriais compram, carbonizam e vendem para a sociedade. Apesar de eu saber que isso incomoda muita gente, eu como professor, pesquisador, é o meu posicionamento. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu sei que se o consumidor adquirir consciência e exigir a informação, tudo bem. Se ele quiser comprar, ele paga lá barato pelo café, mas ele tem que saber o que está ali. Eu não vou tirar do consumidor o direito de tomar a decisão de adquirir um produto mais barato, desde que ele saiba o que está ali dentro. Em geral, os cafés especiais são mais caros. Mas mais caro quanto? Então, vamos dizer, só para exemplo, que você está aí falando de um café de R$20 o quilo. Poxa, um café especial de R$50, isso é caríssimo. Espera lá, quantos quilos você consome por mês de café? 1 quilo. Uma família de 4 pessoas. Quantos gramas para fazer 100 mililitros, que é uma xícara? 6 gramas. Agora é só dividir R$50 por 1.000 vezes 6. Dá 60 centavos. Isso é caro? Para você consumir algo especial? 50 centavos, né? 50 dividido por 1.000 vezes 6, não está certo. Não, um pouco mais, 30, né? Isso é barato demais, gente. Essa conta ninguém faz. Compra-se uma latinha de refrigerante qualquer e paga-se quanto? 2, 3, 4 e não acha caro. Uma xícara dentro de casa de cafés especiais custa menos de R$1, se você pagar R$50 no quilo. Bacana isso, né? Só fazer essa conta que a gente vai perceber que nós não estamos fazendo o raciocínio correto. Okay? Se o consumidor passa a exigir, procurar mais qualidade, o que o mercado tem que fazer? Oferecer qualidade. Por enquanto, o que está faltando é educação, informação. A culpa não é do consumidor. O consumidor precisa se movimentar e buscar a informação, se educar e passar a exigir cafés de melhor qualidade, colocados na gôndola do supermercado do Brasil. Muito obrigada, Flávio, por essa palestra. Eu ainda não trabalho com café, mas tenho muito interesse Gostei do ainda. Ainda. Mas tenho bastante interesse o que é por trás do sabor do café, o que muda ele e tal. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, os cafés comerciais no mundo são arábica e robusta, né? Mas nos países diferentes tem condições muito diferentes da terra, temperatura, água e tal. E, por exemplo, café arábica, nos países diferentes, tem genótipo mesmo ou diferente? Diferentes. Diferentes. Sim, são diferentes variedades da mesma espécie coffee arábica. Genótipos. Aqui no Brasil também nós temos diferentes variedades para a mesma espécie coffee arábica. Assim como existem diferentes variedades para a espécie coffee canéfora. Robusta é uma variedade do coffee canéfora. Então, mas como eles foram selecionados, não sei, para de arábica original que saiu da Península Arábica e foi para outros países? Como eles mudaram no país mesmo ou foi uma seleção natural ou uma seleção de ser humano? O coffee arábica ele ocorre naturalmente na antiga região da Abissínia, que hoje é a Etiópia. Esse é o centro de origem. Então, a espécie coffee arábica, ela evoluiu e surgiu naturalmente na Etiópia e ela foi para a Arábia, posteriormente para a Europa e da Europa para os países onde hoje, fazendo um resumo breve de toda a história do café. Então, essa é a história do coffee arábica. Já o coffee canéfora tem outra região de origem, mais ao sul, no Congo, né? Então, é uma região com clima diferente. Ali, o gênero Coffea, gente, tem assim
muitas espécies dentro do gênero Coffea. As duas espécies mais largamente plantadas no mundo são essas duas, por isso que eu só falo delas duas, né? Então, é outro centro de origem com outro perfil sensorial. Ao chegar na Europa, Portugal, Holanda tem casas de vegetação, fizeram diversos experimentos e melhoramento e começaram a distribuir isso nas colônias. Então, o café chegou nas Guianas, vou falar do Brasil, chegou nas Guianas e das Guianas entrou para o Brasil basicamente uma variedade. Dessa uma variedade se desdobraram diversos experimentos, é tanto que no Brasil nós dizemos que a base genética das variedades existentes no Brasil hoje ela é muito estreita, elas são muito similares. Por isso que quando nós introduzimos um novo acesso selvagem, existe uma diferença sensorial tão grande. Quando nós comparamos as variedades comerciais do Brasil, elas são muito próximas e acaba que o ambiente expressa a qualidade mais do que o genótipo às vezes. Mas quando nós temos genótipos com diferentes origens, aí isso se distancia muito na análise sensorial. É o caso que está acontecendo, por exemplo, com o geisha, né? Virou uma nova febre mundial, né? Geisha, todo mundo degusta, adora, floral, comparando com variedades tão cultivadas no Brasil quanto o catuai e o mundo novo. O catuai vermelho, que é um sucesso no Brasil e no mundo, pode produzir desde campeões de concurso até um café commodity comum. Depende do ambiente, aonde ele é cultivado e como ele é colhido e processado. E mais uma pergunta, acho que é mais rápida. Para fazer a caracterização química do café, você usa espectroscopia Raman? Sim. Após 4 anos, há 4 anos atrás, nós estivemos aqui. A partir dessa visita aqui, nós fazemos o que nós utilizamos atualmente para fazer a análise química do café. Né? Classicamente, GC e HPLC, GC com espectrometria de massa e HPLC, no caso, na maioria das vezes, sem massa. Mas a gente também pode usar com espectrometria de massa e fazer uma abordagem metabolômica. Foi o meu pós-doutorado na Holanda, foi com a espectrometria líquida, ou cromatografia líquida, seguida de espectrometria de massa. Massa. Nós usamos GC também, nós usamos, e depois da visita aqui nós começamos a usar RMN, que foi um sucesso na análise do experimento sobre armazenamento, e em Juiz de Fora nós temos uma parceria com o professor da Federal de Juiz de Fora usando Raman, né? Então nós já estamos usando Raman com sucesso no café cru, no torrado não. Raman a gente não conseguiu ainda no torrado por causa da cor. O café torrado, de acordo com o professor, eu não sou especialista em Raman, mas ele ainda não conseguiu fazer a espectroscopia Raman com o café torrado. No café cru foi um sucesso a análise. Boa noite, Boa noite. Me chamo Sérgio, sou um produtor aqui da região. Primeiramente, é um prazer estar aqui na palestra do famoso Borém. O prazer é meu. E em nome da cafeicultura, eu queria agradecer por tudo que você já fez por nós. Eu tenho algumas dúvidas. Iniciei na cafeicultura em 2015, e uma dificuldade muito grande é que aqui tem muito pouco informações e própria lavoura de café. Então, me obrigou a procurar informações fora, inclusive muitos artigos seus eu li para o meu pós-colheita. Confesso que também foi muito puxado, acho que perdi muitos quilos lá rodando café. E eu tenho uma dificuldade em saber a nossa referência, a nossa indicação de referência. Uma vez só na literatura eu vi que aqui é a Baixa Mogiana, mas foi uma informação muito fraca. Então eu não sei direito qual que é essa região, né? E eu gostaria também de saber se tem algum produtor aqui na plateia para eu ter uma referência de café. Os nossos cafés dão uma pontuação muito alta na safra 17 e 18 e dessa 18 e 19 também. Eu queria saber se foi algo que eu fiz no meu pós-colheita ou se é algo da região.
Gostaria de saber se você tem algum trabalho aqui na nossa região e, se caso não tiver, estamos de porteira aberta. Muito obrigado, Sérgio. Excelente quando numa apresentação como essa, nós temos pesquisadores, acadêmicos, amantes de café e produtores, né? Então, como eu disse, né, 99,99999% do lado do produtor, exceto quando o produtor, né, vende aquele café podre, né? Aí eu sinto muito, concordo. Mas, tirando isso, eu estou sempre buscando desenvolver ciência. Então, a ciência que eu tenho desenvolvido, a gente busca parcerias utilizando ferramentas mais pesadas, fortes, mas sempre com uma visão aplicada, sempre com uma visão para a sociedade, para transferir conhecimento, ciência, simplificar todo esse conhecimento e falar assim, produtor, está aqui uma alternativa para você, claro, a escolha é sua. Então, primeiro, muito obrigado pela sua fala. O que nós fazemos é isso, é realmente buscar ajudar a cafeicultura do Brasil, quiçá do mundo, né? Sobre indicação de procedência automogiana, então a palavra já falou, né? Então, existe uma associação para você conseguir uma indicação geográfica, que tem duas categorias, uma é indicação de procedência, a outra é denominação de origem. Isso é legislação brasileira, não é assim no mundo inteiro, mas no Brasil decidiu-se por ter duas categorias de indicação geográfica. Uma, indicação de procedência, prova-se a notoriedade da região, e a denominação de origem, prova-se que o descritivo, as qualidades descritas do produto, dependem do meio geográfico e do saber fazer humano. Então, são duas modalidades. Uma não é a evolução da outra, são duas modalidades. Até onde eu sei, nós precisaríamos de entrar na página da Automogiana e verificar qual foi a área geográfica delimitada. Só quem está dentro desta área que pode usar o selo de procedência automogiana. Quem não está pertencente a essa área geográfica não pode usar. Eu não saberia te responder se a sua fazenda está ou não nessa área delimitada. Se não estiver, e você, como produtor da região, tem interesse, aí você tem que mobilizar os produtores, criar uma associação e buscar o apoio para se solicitar a indicação de procedência. Ao conseguir a indicação de procedência, automaticamente o café vai ser mais caro? Não. Não vai. Você tem que, além de conseguir, fazer um trabalho de posicionamento estratégico, de marketing, trabalhar o consumidor, trabalhar o mercado internacional, valorizar a marca, para aí então, depois de alguns anos, conseguir agregar. Mas, de imediato, uma coisa eu tenho observado em todas as regiões que se organizaram em termos de indicação geográfica. A organização, a administração, a gestão do negócio café melhorou muito. Tudo mais claro e até o posicionamento com relação ao mercado fica mais... A comunicação fica mais direta com o seu mercado consumidor. Assim, é interessante, muito importante. Há um movimento do Ministério, de vários órgãos governamentais em termos de promover e incentivar as indicações geográficas. E se você tem essa necessidade, então é necessário você mobilizar a região. Com relação à qualidade da safra, uma coisa que eu não mostrei aqui para vocês, que eu acho muito importante entender é o seguinte. Se você, produtor, todos os anos, safra após safra, for na mesma lavoura, colher somente frutos maduros, secar de acordo com a tecnologia recomendada, você acha que a qualidade vai variar tanto de um ano para outro? A resposta é não, não varia. Não varia. Somente os extremos. Pensa numa vareta com 2 espanadores. Esse é o desenho que eu tenho na minha cabeça para explicar a variação da qualidade em função da safra.
Cafés que variam de 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, muito estável de um ano para outro. Quando a gente chega aqui na ponta, aí o fenômeno cria uma nuvem. É incrível, é lindo. Por quê? Como que eu descrevo esses cafés acima de 88 pontos? São nuances, são detalhes. Claro que pequenas variações em voláteis, que podem ser resultantes das variações climáticas, afetam esse café aqui. Assim como esses cafés aqui embaixo, que tem muito herbáceo, muito verde, também afeta. Agora, esse café aqui do meio não, ele é muito estável. Agora, por que o produtor percebe variação na qualidade do café de uma safra para outra? Porque ele colhe, derriça, completa. Portanto, ele tem diferentes proporções de fruto: imaturo, semi-maduro, maduro e sobremaduro. Em função da proporção disso de um ano para outro, a qualidade muda, é óbvio. Então, muitas vezes, as pessoas entram em conflito ou não conseguem aceitar, num primeiro momento, quando eu falo que a qualidade é relativamente estável de um ano para outro. Porque nós estamos considerando frutas maduras, colhidas corretamente, processadas corretamente. Quando eu fiz a apresentação pela primeira vez, isso é um resultado de pesquisa, está sendo publicado agora numa revista de análise sensorial, já está praticamente pronto. Quando eu fiz a primeira apresentação para isso, e tinha um grupo de japoneses, o japonês hoje é um principal comprador de cafés especiais do mundo inteiro. É um grande amigo, né, lá do Japão. Claro, né? O japonês só pode ser do Japão, né, gente? Podia ser um japonês do Brasil, né? Pode ser, né? A torrefação dele é lá. Ele falou assim: professor, deixa eu confirmar o que eu escutei o senhor falar. Se o produtor, todo ano, colher do mesmo talhão, da mesma lavoura, só café maduro e secar corretamente, a bebida é a mesma? Foi isso que eu falei. Ele falou: muito obrigado. Tem 10 anos que eu compro café do mesmo produtor e todo ano o café é o mesmo. Ou seja, alguém do outro lado do mundo compra café especial, confirma o que a ciência e a pesquisa encontrou, ou seja, o resultado foi validado com uma experiência prática de um comprador internacional. E quem compra café especial, eles têm essa coisa de relacionamento, a venda direta e o relacionamento com o produtor, e quem está no topo da compra de cafés especiais, compra a lavoura, uma lavoura. E essa lavoura desse produtor, a produção dela está vendida para os próximos 10, 20, 50 anos. Depois que gosta, você vende café especial para sempre. Normalmente, se tiver mais produtores aqui, ou mais produtores escutando, normalmente eu falo o seguinte: se você é um produtor de cafés commodities, você tem que bater de porta em porta para tentar vender o seu café com um pouco melhor de ágio. Se você é um produtor de cafés especiais e consegue notoriedade, faz fila na sua porta para você vender o café. Inverte a relação. Essa que é a grande vantagem do produtor se especializar em oferecer cafés especiais, principalmente produtores de região montanhosa, pequenos produtores, produtores que não estão trabalhando em escala. Ele precisa agregar valor na pouca produção que ele tem. Ele tem que entender qual é a vocação dele. É o famoso conheça-te a ti mesmo, né? Produtor, você conhece a si mesmo, né? Você tem essa percepção da sua vocação, da vocação da sua região. Você tem internalizado valores de qualidade, valores de coisas especiais? Ele vai ser um grande produtor de café especial. Bom dia, professor. Boa noite, parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigado. São basicamente 3 perguntas que eu acredito que sejam rápidas. A primeira é sobre a água, os 98%. Sim. Eu queria saber mais dos sais em si, se tem algum tipo de sal que é benéfico ou prejudicial especificamente, ou a concentração deles total quando você seca a água, o que mais impacta. Segunda pergunta
são sobre os tamanhos dos grãos. Qual o impacto deles para atingir o café especial, se variação de tamanho? E a terceira seria um paralelo até um pouco com o vinho, com a cerveja, que você também fez um pouco do vinho, que o vinho ele tem a percepção da qualidade pelo consumidor pela variação da safra em si, enquanto a cerveja a percepção da qualidade é pela constância. E eu vi, você antecipou um pouco nesse ponto, falando do café dessa variação, que se busca diminuir um pouco, mas se esse elemento da variação é, de certa forma, importante ou não. Excelente, muito obrigado, as perguntas excelentes. Primeira pergunta, a resposta você vai encontrar com detalhamento, uma resposta mais longa e eu não tenho toda a informação que você necessita para te responder. Então, se você entrar no site da Specialty Coffee Association, eles têm um padrão para água. Então, se você tem curiosidade, busque o padrão para água para preparar e fazer análise sensorial de café. E lá tem todos os padrões em termos de sais, sólidos solúveis totais e assim por diante. pH, dureza da água, então isso já foi padronizado. Existem poucos estudos, numa apresentação que eu fiz em Portland, havia um pesquisador que falou só sobre minerais, o efeito de diferentes minerais na percepção sensorial da bebida. É claro que isso impacta. Né? Precisamente para te responder qual mineral e qual concentração, neste momento eu não tenho a resposta para você, mas eu estou te indicando aonde você pode procurar. A segunda pergunta, em relação ao tamanho dos grãos. Até hoje, ninguém conseguiu comprovar que grãos de tamanho 15, 16, 17, 18 ou 19 têm composição química diferente a ponto de interferir na qualidade. Porém, eu convido você a fazer o seguinte raciocínio. Transferência de energia e massa. Né? Coloque uma mistura de grãos dentro de um tambor aquecido com diferentes tamanhos. Eles vão torrar igual ou diferente? Diferente. Por que então nós padronizamos por tamanho para uniformizar a torra? Agora tem algumas percepções pessoais. Quando eu pego uma predominância de grãos grandes e uma pequena porção de grãos menores, quem vai definir o ponto de torra é a cor. A cor fica predominantemente definida pelos grãos maiores. O que acontece com os pequenininhos? Eles passam. O café fica levemente amargo. Quando predominantemente eu tenho grãos menores, 16, por exemplo, e tem uma pequena porção de grãos maiores, a cor vai ficar definida pelo 16. O que ocorre com os grandes? Ficam levemente claros. Fica mais ácido, o café fica uma delícia. Bacana. Entendeu? Então, essa jogada que muitas vezes a gente faz. Existe um outro, chama Peaberry, que seria o mocha. Muitas pessoas querem vender esse café mais caro, dizendo que ali tem algo muito diferente. Ninguém provou até hoje. É jogada comercial. Então, o pessoal do marketing, eles jogam muito, sem uma informação científica capaz de comprovar. Então, assim, pensa na planta como uma mãe. Todos ali são filhos. Ela vai drenar raiz, folha, ramo para garantir a prole. Então, é muito complicado nós buscarmos variações na qualidade ou na composição química em função do tamanho. E a terceira pergunta? Isso. Mercado. Existem vários mercados de café. Então, quando nós falamos de commodity, mercadão commodity. Então, é isso aí. Tradicional e extra forte. Pronto. Então, se o café variar ou não, vai ser tradicional e extra forte. Pronto. Vamos falar agora dos cafés especiais. Dentro dos cafés especiais, nós temos segmentação. Então, todo produto especial, por natureza, ele se segmenta. Não só a sua característica, quanto o consumo. Então, existem vários segmentos para
cafés especiais. Vou falar de dois. Um segmento que quer o café estável, constante, ano após ano. Então, existem marcas internacionais que se estabeleceram mantendo o padrão de qualidade constante. Então, aonde você for, no Brasil ou fora do Brasil, e procurar essa marca e beber, falou, é o mesmo café. Eu sou consumidor que gosto de sempre ter o mesmo sabor. Pronto, tem café para isso. E existem pessoas que querem se expor cada gole a uma nova experiência sensorial. Existem cafés assim, de ano após ano, variedade, processo, fermentação, aí vira uma loucura, vira um buquê de flores, né? Então, existe mercado para os dois, tanto para você ter diferentes experiências sensoriais, com diferentes intensidades de sabor, acidez, corpo, doçura e etc., como também um mercado mais estável. Como um consegue manter o outro? Mercado estável, blends. Então, eles trabalham com misturas para manter o padrão sensorial constante. Então, eles analisam a matéria-prima, varia os blends para manter o resultado final sempre constante. Aqui não, aqui é abertura, é mente aberta para você se expor a diferentes sabores e aromas. E o Brasil, graças a Deus, entrou numa era de cafés especiais, que a cada ano você, que é um amante de café, eu convido você para participar da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, lá em Minas, e lá existe uma vila onde tem N diferentes pequenos estandezinhos com baristas fazendo cafés mais malucos que o outro lá. Tem coisas que eu admiro e tem coisas que eu acho que é loucura, mas faz parte, né? As loucuras eu acho que passam e o que realmente é diferente permanece. Flávio, eu sou engenheiro civil do Pereira e não mexo com café. Mas daí eu comecei a pesquisar água boa para o café, exatamente não estragar o café com a água ruim. E daí eu estive pesquisando nos Estados Unidos, principalmente na região lá da Califórnia, eles realmente querem definir um padrão de água, né? Não sei se é esse que você se referiu quando você falou de água, mas lá eles, em termos de pH, pelo que eu senti, eles têm um pH mais baixo, mais ácido. Aqui no Brasil, alguma coisa que eu pesquisei, porque é muito pouco aqui, porque o pessoal não está nem aí com a água, usa qualquer água, aqui eles falam em água alcalina. E daí vem lá na Itália, que eles dizem que o expresso é maravilhoso, porque eles estão vendendo o café deles, eles falam por conta da água que eles têm, de novo, ácida, que são as águas que eles têm lá das rochas, ou coisa que o vale. E daí, como é que a gente fica numa água, pelo menos de pH? Porque eu estou interessado em produzir água para café, sabe? Seria esse caso. Mas é uma pergunta. Outra coisa, um comentário que teve uma pergunta antes, falando, se a gente estiver exportando café especial, não vai sobrar para o brasileiro tomar? Eu acho que hoje a gente produz commodity e não produz café especial. Cada dia mais a gente vai tender a produzir café melhor, ou na colheita, como você falou, ou o cuidado, os outros todos, e aí vão acabar o nosso café deixar de ser commodity e virar café com preço. Porque hoje o maior exportador de café solúvel do mundo, se eu estiver errado, me corrija, é a Alemanha. Eles devem ter 2 pés de café, um no Jardim Botânico, hoje na fábrica do... Compro quase tudo no Brasil. Não, é inteiro. Eu tô brincando. Então, a gente precisa realmente melhorar o nosso café, na colheita, que nem na Colômbia, coisa assim, ter tudo especial. E daí não vai faltar café para o pobre beber. Especial, não. Lá eles têm café que não é especial e que fica retido e é consumido dentro da Colômbia. Não, mas eles têm um cuidado na colheita, né? Como você falou, então são pequenos produtores que eles ficam colhendo aquele de grão em grão todo dia. A tendência é essa, né? Eles têm café bom, nosso commodity. Então, talvez, se a gente tiver todo café especial, vai ter café bom para todo mundo. Né? Com relação à água, a resposta é muito parecida com a que eu dei anteriormente, né? A tendência da água que a gente usa no laboratório é ela ser mais com pH neutro do que ácido ou alcalino. E se for ácida ou alcalina, é do neutro para levemente ácida, nunca alcalina. Isso aí eu nunca vi. Então, em geral, é uma água muito leve. Então, tem dura e já repeti isso várias vezes. Então, o padrão que foi estabelecido por essa associação de cafés especiais, que ela é mundial, né? Mundial é Europa e Estados Unidos, né?
Lá tem a descrição, então se você quiser produzir água, nesse sentido, esse é o padrão que eu recomendo. E não é coisa, assim, história não. Tem duas pequenas empreendedoras lá em Lavras que abriram uma cafeteria na entrada da universidade, que hoje virou um sucesso, né? E elas me pediram para ajudar a torrar, então eu estou orientando na torra, no preparo, na bebida e tudo mais. Toda vez que a gente bebia o café no laboratório, o café estava uma delícia. Eu cheguei lá na cafeteria, bebi, eu falei, o que aconteceu? Método. É a extração, granulometria, corrigimos. Moinho, corrigimos. Tempo, corrigimos. Quando eu bebia, tem problema nesse café seu. Leva o café torrado do jeito que está e vamos provar lá no laboratório. Chegava lá, o café estava uma delícia. E era água. O que elas passaram? Professor, fornece a água para a gente. Então, eu estou fornecendo até um tempo, porque isso desgasta o filtro, né? Até ela comprar o filtro dela lá no lugarzinho delas lá, que é uma gracinha. Então, realmente faz diferença. Agora, de novo, somente se o café realmente for diferenciado. Então, com relação a padrão da água, é isso. Agora, commodity de cafés especiais, eu não vejo como possibilidade do Brasil se tornar 100% produtor de cafés especiais. O Brasil é gigante, nós temos mais de 300 mil produtores no Brasil e produtores que não querem produzir café especial. Eles ganham muito dinheiro produzindo commodity, eles estão satisfeitos. Então, quando eles me convidam, por exemplo, a visitar a fazenda deles, eu falo, você está correto, só não concordo com a parte deteriorada. Agora, um café commodity, limpinho, honesto, bem produzido, o que é isso? Ganha dinheiro demais. Eles produzem em escala. Sempre vai ter procura por esse café e é necessário continuar produzindo esse café para o Brasil e para o mundo. Okay? Porém, quanto mais alguns produtores, pequenos, médios ou grandes, se especializarem na oferta de cafés especiais, melhor para o mercado interno e internacional. A notícia é, o Brasil não está bebendo só café ruim, mas não. Existem muitas cafeterias em várias cidades, São Paulo, em várias cidades em Minas, Rio, produzindo e cafeterias oferecendo cafés especiais. E em alguns supermercados você já encontra cafés especiais. O brasileiro despertou para consumir cafés de alta qualidade. Então nós não estamos mais reféns para consumir somente café de baixa qualidade. Isso não é mais, isso já mudou. Graças a Deus. Flávio. Sim? É sempre um prazer ouvi-lo. Eu sou o Edinaldo aqui da Embrapa. Claro. A gente conversou antes, né? Claro, claro. Primeiro, gostaria de saber sobre a roda de aromas e sabores, que eu sempre, quando eu tento sair daquele núcleo e ir um pouquinho mais para as bordas da roda, eu já percebo que eu não tenho uma percepção muito fiel. E realmente as pessoas conseguem ir até o extremo e classificar o café chegando a pontos de aromas que eu muitas vezes não consigo detectar. Essa é a primeira pergunta. A segunda, em relação aos cafés comerciais, né, as commodities que a gente fala, os cafés comerciais hoje, graças ao programa da ABIC, né, eles pelo menos têm um padrão, com um selo. A gente sabe de todos os problemas que isso tem, mas é um programa interessante, né, pelo menos do ponto de vista do consumidor. E a minha pergunta nesse sentido lógico, esse é um padrão que emerge da indústria, mas te provocando um pouco, né, a gente não deveria ter um padrão que emerge do Estado mesmo, do Ministério da Agricultura. E a terceira pergunta é em relação à variabilidade da análise sensorial, especialmente nesse segmento de mercado. Eu fiz um trabalho em 2004 e a gente percebeu que existe uma variação muito alta, e eu estou falando de variância, mesmo que minha área é mais essa área de estatística e tal, existiu uma variação muito alta da qualidade global em termos de análise sensorial.
Então, era muito difícil dizer, esse é um café gourmet, por exemplo, que é uma classe genérica, e diferenciar de um café de borda que era somente superior, por causa dessa variação muito alta e até depois caindo para uma classe mais tradicional. Então, são essas 3 perguntas aí que eu gostaria de... Obrigado, Edinaldo. É uma alegria reencontrá-lo. Algum tempo atrás, eu estava falando com o Tito, né? Nós estivemos juntos lá no Lanagro, né? E fiquei admirado com o trabalho. Lamentavelmente, eu respondi seu e-mail, não sei se você viu. Eu tenho N compromissos, né, em Lavras. Gostaria muito de voltar aqui só para conversar com vocês na Embrapa Instrumentação sobre os trabalhos que vocês estão fazendo e verificar como que nós, com a experiência em análise sensorial, podemos ajudar na terceira pergunta. Porque eu vou responder primeiro ela, né? A terceira pergunta, eu lembro que nós conversamos um pouco, muito rapidamente, sobre ela em Pedro Leopoldo, né? Então, isso depende do tipo de painel sensorial que foi montado, né? Se são de pessoas treinadas ou não treinadas, e nas pessoas não treinadas, se eles passaram... existem técnicas de análise sensorial que classificam o indivíduo como apto ou não apto. Então, se você trabalhou com uma amostragem de pessoas não aptas, é óbvio que a variância vai ser alta. Se você, no entanto, trabalhou com pessoas não experts, não são pessoas treinadas, mas pessoas, públicos de modo geral. Porém, eles passaram por uma pré-análise de alguém da análise sensorial, que faz ciência em análise sensorial, e simplesmente classificou como apto ou inapto, você vai reduzir a sua variância. Então, primeira hipótese, se a sua variância foi muito alta, provavelmente esse painel continha pessoas aptas, não aptas. Não precisam ser degustadores treinados. Segundo, se você trabalhou com um painel treinado, não houve calibração suficiente para reduzir, porque na minha experiência a variância é muito baixa. Muito baixa. É assim, quando o pessoal chega lá no laboratório para participar de algum trabalho de pesquisa, todo mundo chega descrente. Essa prova é toda cega, tudo misturado, ninguém sabe o que está degustando, repetição, tanto repetição biológica, mesmo tratamento, como repetição da mesma amostra. Na hora que nós reorganizamos os trabalhos, só começa a gente a arrepiar. Mas é possível, é muito consistente, muito consistente. Então, o grau de confiança que eu, Flávio, pesquisador em qualidade de café, degustador de café, tenho na análise sensorial, bem conduzida, respeitando os padrões de torra, respeitando os procedimentos, claro que isso vai resultar num trabalho com uma consistência alta. Por isso que, recentemente, nós passamos a ser capazes de detectar sensorialmente diferenças em determinadas pesquisas de secagem, armazenamento, genótipo, que antes não se conseguia, porque nós aumentamos a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de diminuir o grau de liberdade ou a variância, né? Então, isso depende da qualidade do painel. Por isso que na época eu falei para você, puxa, com o que vocês têm, um painel bem treinado, o algoritmo, a qualidade da sua análise vai lá em cima. Vai continuar existindo borda? É lógico que vai. Mas nós vamos reduzir bastante e aumentar a confiabilidade do método. Desde que a gente tenha um input de uma qualidade, de uma análise de alta qualidade. Quer dizer, então, voltando um pouco do que eu comentei. Falou, professor, mas, Flávio, se o painel for super treinado, os consumidores são super treinados? Não. Existem pessoas que desafinam para que fazem uma análise sensorial. O negócio é laranja e fala que é banana, então eu sinto muito. Então, o cara escutou uma música, o negócio está em lá e fala que é ré, então a gente desafina, não tem jeito. Isso é da nossa percepção sensorial. O tempo de resposta da sinapse é individual, responde a treinamento e exposição. Então, como reduzir a variabilidade? Aumentando a exposição, a repetição e ampliando o banco de dados acumulado.
Aí eu consigo dar uma resposta mais rápida e mais precisa ao estímulo. Eu não sou músico. Resolvi agora, para eu descansar, aprender violão. Sério, né? Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, senão eu vou ficar louco, né? Aí eu estou aprendendo violão, só para me divertir. Aí o professor falou isso. Falei, nossa, eu não sei que nota é essa, eu não sei tirar música de ouvido. Ele falou, ó, você sabe, isso aqui é dó, isso aqui é ré, é diferente, isso é diferente. Para você responder, você tem que escutar várias vezes até a sinapse fechar. Falei, mas isso aí é análise sensorial, café. Ele começou a falar, eu só lembrei do que eu faço. Falei, não, mas que bacana, você está me ajudando a explicar o que eu faço na minha área. Então, para nós podermos melhorar a resposta da terceira pergunta, é, então, caracterizar o painel sensorial. Tanto com pessoas que não são treinados, quanto com pessoas treinadas. Certo? Com relação à primeira pergunta, então, ela está, de certa forma, associada a isso, né? Então, para nós, se vocês não sabem, pessoal, o que é essa roda de sabor e aroma, então é uma roda mesmo, tem um centro, aí eles colocam aqui um grupo generalista, por exemplo, frutas, aí ele desdobra, fruta amarela, aí frutas cítricas, aí ele desdobra laranja, tangerina, limão, limão siciliano, então ele vai desdobrando. É disso que o Edinaldo estava falando, para quem não conhece essa roda de sabores e aroma. Ficou claro? Então, é um instrumento usado para guiar, orientar o degustador na descrição do perfil sensorial do café. Para nós chegarmos na parte mais externa da roda, não tem outra maneira. Treino, exposição, degustar e interagir com outros degustadores. E não ter medo. Muita gente que não consegue ir porque tem medo de falar errado, né? Não tem medo não, é a sua percepção. Caramelo, então a gente tem vários, açúcar caramelizado, especiarias. Então isso depende da ousadia de cada um, e da exposição e do treinamento e da troca de informações. A segunda pergunta? Sim, excelente, foi uma ótima pergunta. Nesse caso aí, toda informação que ajuda o consumidor a tomar uma decisão, ela é muito bem-vinda. Se a indústria criou uma classificação e essa classificação aumenta a capacidade do consumidor em entender o produto que ele está consumindo e tomar a decisão, puxa, isso é super bacana. Toda e qualquer classificação ela é bem-vinda. Veio da indústria. Se ela deve ou não ser governamental, já é uma resposta que a gente precisa aguardar relação do mercado. Do que adianta eu criar uma instrução normativa para grão cru, se na verdade ninguém usa, só o governo que usa? Isso acontece com o grão cru, atualmente. Então, somente quando existe uma instrução normativa para grão cru, não existe para café torrado ainda, né? Então, grão cru, existe uma instrução normativa. Quem segue? Somente quando a venda ou a importação envolver o governo federal. Aí é obrigatório o uso da instrução normativa. Caso contrário, o mercado segue o fluxo do próprio mercado. E padrão, ele é muito variado. Ele varia de região para região, estado para estado, país para país, importar e exportar. Então, de que adianta nós impormos um padrão se o próprio mercado não vai responder? Então, é necessário ter muita delicadeza e cuidado, porque o mercado é que vai responder. Na minha opinião, quem deveria demandar isso seria os consumidores. Se proteger das fraudes no produto pronto e elaborado, torrado, moído e embalado. Difícil do consumidor chegar lá e detectar a fraude. Então, o governo eu vejo como um agente que protege o consumidor da fraude. Isso é bacana, isso é forte, e eu sou a favor disso. Porque existem pessoas honestas, claro, empresas super honestas, lamentavelmente todos nós sabemos que existem aquelas que não são honestas. Quem protege o consumidor? Tem que ter uma regulamentação governamental, antes de denúncias, maneira de detectar as fraudes.
Felizmente é assim. Lei serve para isso, né? Não tem moral, tem que ter lei, né? Sinto muito. Meio duro falar isso, mas eu sinto muito. Essa é a minha opinião, pelo menos. Professor, Opa! Obrigado pela apresentação. E minha dúvida é a seguinte, o vegetal, né, a relação planta, solo, clima, né, o senhor estava falando da questão do momento certo da colheita, né, dos grãos, questão de estar mais maduro ou não, da padronização, né, e tudo mais. O senhor mostrou aqueles gráficos das regiões, né, conforme vai aumentando aquela exigência, né, que é acima de 80 e tudo mais, vai ficando cada vez mais restrito, né, você conseguir, né, os nichos geográficos aí, né. E a relação, por ser estudante de clima, né, aqui da USP, eu tenho essa dúvida em relação à influência do clima, né, mais especificamente do microclima, porque a gente vê produções, né, regionais, mas tem lá as regiões boas para produção, né, mas que de repente dentro de uma macro-região existem micro-regiões que vão ter diferenças, né, tanto em relação ao solo quanto em relação ao clima, né. Inclusive tive numa defesa que teve um professor de Alfenas que estava presente, que o pessoal estava vendo que os cafés melhores lá da região, lá de Guaxupé, né, estava saindo das regiões mais baixas, né? O contrário que o pessoal espera, porque as regiões mais altas são melhores, tal. Mas o professor de geologia falou, pode ser que os processos erosivos estão carregando algum nutriente para aquele vale, né? E onde menos se esperava, a planta teve sucesso e está tendo bons resultados nos grãos e tudo mais. Então, até o quanto que é importante o estudo do microclima, né, para a produção, né, e qualidade, não só a produtividade, mas a qualidade, né, esses pequenos aspectos do grão, principalmente em relação ao período do crescimento da planta, que a gente sabe que durante um período ela precisa de um tanto de radiação, a temperatura não pode variar, né? Existe uma faixa de temperatura, existe uma faixa de pluviosidade, né? Então, como que está avançado isso, né, no Brasil, né? E até os produtores devem saber bastante também, e a importância de se estudar, então, esse microclima específico de cada microrregião produtora. Muito obrigado pela pergunta, e ela tem tudo a ver com aquele estudo que eu mostrei para vocês, um estudo profundo durante 5 anos. Nós colocamos estações meteorológicas nos microclimas, nós fatiamos a região em 3 altitudes e distribuímos no espaço várias estações onde nós coletamos os dados no local e utilizamos estações no entorno da região para construir os mapas de temperatura, precipitação das regiões, mas também caracterizamos o microclima. Então nós temos dados de mais de 2 anos de temperatura, umidade relativa e precipitação dos microclimas estudados. E aquele mapa que você viu, latitude e longitude, é uma microrregião e nós identificamos microclimas aonde o café se expressa de melhor qualidade. No Brasil e no mundo inteiro, tem-se um conhecimento ou um conceito de que quanto maior a altitude, melhor a qualidade. Porém, não é somente isso. Isso está associado com a latitude. Existe uma interação entre altitude e latitude. O que isso significa? Colômbia, América Central, próximo ao Equador, necessita de mais altitude para obter o mesmo resultado que sul de Minas e Paraná. Nós temos um efeito, redução de 1 grau Celsius, para cada 100 metros que você sobe. Essa demanda é menor nas baixas, nas menores latitudes, as latitudes mais ao sul, melhor dizendo assim. Muito bem, então, primeira coisa que a gente tem que ter, precisa ter essa compreensão macro.
Do ponto de vista micro, o que nós vamos observar são dois fenômenos. Não é somente altitude, se é no alto ou se é no vale, se é carreamento de micronutriente ou não, mas temperatura média. Eu já tenho resultados também, experiências da inversão da ocorrência do fenômeno. Predominantemente, os cafés de altitude são realmente probabilidade. Lembra do que eu falei? Por isso que eu não falo, o café de altitude é melhor. Não. A probabilidade do café beber acima de 85 pontos, acima de 1.200 metros, é de 90%. A probabilidade do café beber acima de 85 pontos em altitudes de 800 metros é de 30%. Ocorre o fenômeno. A pesquisa não excluiu. Ela identificou esse fenômeno, já está identificado, já está publicado, já está defendido. Porém, nós entendemos como probabilidade de ocorrência do fenômeno. Que fenômeno? Nota sensorial. O nosso entendimento, em determinados microclimas, microrregiões, ocorre uma inversão da temperatura, com acúmulo de ar frio nas partes mais baixas e uma diferença menor da temperatura diurna e noturna. Isso significa que o café fotossintetiza durante o dia e respira menos à noite. Fotorrespiração líquida. Então, nós precisamos entender como que a planta responde ao estresse ambiental como uma resposta, que seria ecofisiologia, como uma resposta ao estresse do ambiente. Quando a planta ela percebe, entre aspas, né, o estresse, ela acumula determinados compostos e se depositam no grão cru, e no grão cru, no grão torrado, e reduz a qualidade do café. Temperaturas altas, principalmente, em algumas situações extremas de seca. Então, ela responde ao estresse e, para tentar se proteger, sintetiza metabólitos que não são sintetizados em condições favoráveis. Por isso que muitas pessoas fazem uma comparação inadequada de café com vinho. O vinho, muitas pessoas falam que quanto maior a diferença entre a temperatura diurna e noturna, melhor. Para o café, não. Porque no caso do café, que é uma planta C3, nós temos aí o quê? Uma resposta fisiológica diferente. Noites quentes tem um efeito negativo, que significa que quanto menor a amplitude térmica entre noite e dia, fotossíntese, baixa respiração, maior fotorrespiração líquida, menor estresse e maior qualidade do café. De tal forma que as membranas celulares das folhas, da semente, respondem ao estresse. Muitas vezes elas se degradam em situações de estresse, prejudicando a qualidade. A maioria das pessoas, classicamente, responde a essa questão do clima como: em climas frios, a maturação é mais longa e acumula mais açúcar e o café é melhor. Não é só isso. Nós temos, na situação inversa, seja na altitude ou em baixa altitude, a resposta ao estresse do ambiente. Não concordo 100% com a tese do professor de lixiviação ou mobilidade de nutrientes. Como eu falei para você, variar nutriente e conseguir detectar isso lá na xícara, ninguém conseguiu provar isso até hoje. Olha que eu já fiz N trabalhos em colaboração com pesquisadores que trabalham com nutrição e fertilidade, a gente não detecta. Porém, o estresse ao ambiente é facilmente detectável, tanto do ponto de vista ecofisiológico. Se você fizer a quantidade de espécies reativas ao oxigênio presentes na folha ou na semente, dispara. A atividade antioxidante presente nessas plantas em função do estresse é totalmente diferente. A quantidade de carboidrato produzido e assim por diante, né? Então, se você medir espécie reativa ao oxigênio na folha, em diferentes condições de estresse, você vai ver a diferença, e aonde você tem maior concentração de eros, menor qualidade. Muito mais uma resposta ecofisiológica, essa relação planta e microclima, do que lixiviação de nutrientes.
Microclima é fundamental. O café é um produto de terroir. Bom, sei que existem mais perguntas, mas a hora está adiantada e a gente ainda tem que fazer o sorteio, então vamos agradecer ao Flávio mais uma vez.